Sejam bem-vindos ao canal Locomotiva EBD. Nós estamos tratando esta revista desse trimestre que fala da integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja de hoje. Estamos tratando a lição de número 4, falando sobre a providência divina, a fidelidade humana. Irmãos, nesta lição de número 4, o textual ele diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Daniel capítulo 3, versículo 17. Eu começo a observar aí as palavras audaciosa dos jovens judeus. Olha só o que eles falam: eis que o nosso Deus, não vai ser nós, é o nosso Deus, a quem nós somos servos, é Ele que nos pode livrar, Ele nos livrará. Ele diz, é que nos pode livrar, ponto e vírgula. Aí ele já entra com uma afirmativa: Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Palavras audaciosas que nós vamos estudar nesta aula deste dia de hoje. Algumas palavras-chave eu destaquei nesta lição. Providência, mostrando a providência do Senhor. Coragem, irmãos, algo que me chama muita atenção nesta aula é a coragem desses três jovens. O livramento do grande Deus Jeová, e a intervenção, um Deus que entra para intervir na situação em favor daqueles que são fiéis ao seu santo e bendito nome. Vemos que houve um plano. Se tratando aqui da lição, nós entendemos que os três jovens, Ananias, Misael e Azarias, estão ali no exílio babilônico, no cativeiro babilônico, uma nação comandada pelo temido e terrível rei Nabucodonosor, o maior imperador da sua época, o homem que comandava o mundo. Este homem institui um plano, ele cria um plano na sua mente para instituir uma religião mundial. O aspecto aqui desta lição é ver em Nabucodonosor um projeto de instituir uma religião mundial. Vemos também as semelhanças do projeto do rei Nabucodonosor e do anticristo. Então a lição de hoje vai fazer uma alusão entre Nabucodonosor e o anticristo. Primeiro, instituir uma religião mundial, devido ser ele o maior imperador da época e todas as nações, reinos, ser dominado pelos caldeus, pela Babilônia. Ele entra para instituir uma religião mundial. Nós vemos aqui, irmãos, a alusão dele com o anticristo, porque Nabucodonosor fez uma estátua para que todos fossem obrigados a adorar essa estátua. E o anticristo, segundo Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e 15, estará também implantando, ou seja, construindo, fazendo uma estátua para ser adorado por todos, ou seja, todos os homens adorando a estátua do anticristo. E todos os homens adorando a estátua de Nabucodonosor. E também eu observo que a intenção era atrair o povo para o pecado da idolatria, adoração a ídolos. Existia duas motivações no coração do rei Nabucodonosor. Primeiro, exibir-se diante de todos os povos, devido à magnitude, à grandeza da sua estátua, 27 metros de altura. Imagina um prédio,
e 6 metros, segundo a lição, de largura, uma grande estátua. Então a intenção do rei, primeiro ponto, era se exibir. A segunda intenção era ser adorado como se ele fosse um Deus. Todos que adorassem a estátua de Nabucodonosor e estaria prestando culto ao rei da Babilônia. Só que entra em cena 3 jovens que colocaram no seu coração, 3 jovens judeus, amigos de Daniel, que desde o início nós não vamos nos contaminar, mesmo estando em terras pagãs. Eles colocaram no seu coração que a estátua do rei Nabucodonosor traria um grande perigo para as suas vidas espirituais. Então aqui nós vamos ver, então, dentro desse contexto, a fidelidade do Senhor, nosso Deus, quando tomamos uma postura de servirmos Ele de coração, de alma. Nós vemos então aqui a fidelidade de Deus diante da fornalha de fogo ardente. Os jovens, a Bíblia diz que eles foram denunciados pelas pessoas que viram que eles não se prostraram no momento do som, dos pífaros, dos tambores, do grito do arauto, para que todos se curvassem, todos se prostrassem diante da estátua. Os 3 continuaram em pés, colocando no seu coração jamais se prostrar diante de nenhum Deus com D minúsculo, a não ser o grande Deus com D maiúsculo, o Senhor dos Senhores. Os jovens não se intimidaram diante das denúncias e principalmente, meus queridos, diante das palavras do rei. Olha só o que o rei audacioso, ímpio, pagão disse para eles. O rei Nabucodonosor disse assim: olha, quem é o seu Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Nabucodonosor não só proferiu palavras contra os jovens, mas puxou uma briga, declarou uma briga, menosprezando a soberania e a grandeza do grande Deus. Irmãos, eu não conheço, aos meus 41 anos, nascido, criado dentro do Evangelho, alguém que brigou com Deus e saiu vitorioso. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz que ele disse: quem é o vosso Deus? Quem é esse Deus? Ele desafiou os jovens. Já havia esquecido do Deus de Daniel de anos atrás, que deu a interpretação do sonho. Esse esquecimento muitas das vezes acontece na vida de muitos, ou até mesmo na vida de servos de Deus. Que nós não venhamos nos esquecer de quem é o nosso Deus, nos momentos de luta, nos momentos de provações, nos momentos de angústia, que nós venhamos sempre ter em nosso coração: o Deus que livra é o meu Deus, o Deus que salva é o meu Deus, o Deus que cura, o Deus que liberta. Que nós venhamos sempre ter em nossas lembranças quem é o nosso Deus. As palavras dos jovens, isso é que me chama a atenção da vida desses jovens. Olharam para o rei, não se intimidaram, não se acovardaram e disse assim: eis que o Deus a quem somos servos, a quem nós servimos, acima do Senhor, em outras palavras, parafraseando, acima do Senhor, ó grande Nabucodonosor, existe um Deus da qual nós somos servos. É Ele que nos livrará do fogo, do forno de fogo ardente, da sua fornalha. O Deus da qual nós somos servos é esse Deus que te livra nesta aula, neste dia de hoje. É este Deus que está com a igreja, é esse Deus que nós servimos. As palavras dos jovens foram assim: ó, nós somos servos de um Deus, e esse Deus é o Deus que vai nos livrar. Olha só, a Bíblia diz que eles foram lançados dentro da fornalha. O rei não teve misericórdia e não se intimidou, irmãos. Mesmo assim, com toda essa afirmativa dos jovens, ele vai e manda lançar os jovens dentro do fogo, dentro da fornalha. Os 3 foram lançados e de repente o rei fica olhando
vai lá, sabe, para olhar a destruição, a ruína, olhar o mal acontecer. Quem sabe foi ali para falar: olha, eu vou mostrar quem é esse Deus, está vendo? Olha aí o que aconteceu com vocês. Quem sabe foi ali com um espírito de zombaria, para mostrar para a sua corte, para os seus súditos: ó, não vi ninguém, já foram queimados, foram incinerados, acabou os 3 jovens hebreus, judeus. Mas de repente, quando Nabucodonosor olha para dentro, para a boca do forno, ele não viu 3, mas a Bíblia diz que ele vê 4 passeando, andando dentro da fornalha, andando dentro do fogo. Ele pergunta: não jogamos 3? Estou vendo 4, e o 4º homem é semelhante ao anjo, é semelhante ao Deus, é semelhante a alguém diferente deste mundo. O rei entra num temor, num medo, fica atônito e grita: olha, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que era o nome deles na Babilônia, sai para fora, porque agora bem sei que o seu Deus mandou um anjo para livrá-los das minhas mãos. Então, irmãos, eles saem os 3 ilesos, nem cheiro de fumaça, nem cabelo queimado tinha, porque quando eles foram lançados, o rei Nabucodonosor cita o 4º homem, mas não era o 4º homem, era o primeiro homem, que era o nosso Senhor Jesus, que era o nosso grandioso Deus, estava lá para pegar e abraçar, para estender as suas mãos e dizer: mesmo dentro da fornalha, eu estou convosco. Não sou um Deus que livra da fornalha, sou um Deus que livra dentro da fornalha. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a providência divina, o Deus provedor, estará conosco todos os dias das nossas vidas. Não tem fornalha para o cristão, não tem açoite para o cristão, porque existe um Deus que livra dentro da fornalha. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado por mais uma vez estar aí atento, aprendendo a palavra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Espero a chuva chega, tu vens com teu vento. Quando espero